Olá, você que me acompanha aí por este Brasil, estudando direito previdenciário. Vamos falando sobre o financiamento da Seguridade Social, isso é, da saúde, da previdência e da assistência social, aonde este conjunto busca seus principais recursos, aonde vai buscar dinheiro para pagar, para manter todo esse sistema que não é nada barato, não é verdade? Então, falando aqui da contribuição social. As contribuições sociais são a principal fonte de financiamento, tanto para a previdência social como para a Seguridade como um todo. Então, falar agora sobre a contribuição social referente às empresas. Lembrando, o conceito de empresa para o direito previdenciário é extremamente amplo, não é igual ao direito trabalhista, nem para o direito empresarial. Ele é muito mais abrangente. Então, coloca como um conceito firmas individuais, sociedades com ou sem fins lucrativos, a administração pública, direta ou indireta, quando contrata, pessoas. Então, a administração pública direta, ela não tem que fazer só concurso público, não, para contratar? Nem sempre, tem situações que vai poder realizar contratações, Um interesse extraordinário pode realizar contratações de terceirizados, que a gente fala, sem problema nenhum, seguindo algumas regras da lei. Quando ela faz isso, ela acaba tendo que contribuir. Também temos os equiparados, que é referente ao contribuinte individual quando ele contrata um segurado, um empregado a seu serviço, cooperativas, associações, entre outros. Então, um conceito extremamente abrangente que está aí no seu material para que você não esqueça que empresa, quando a gente fala então de contribuição, a empresa abrange este conceito mais amplo e seus equiparados. As alíquotas e bases de cálculos são bem próprias, tá? Bem distinta, não pode ser confundida com as bases de cálculo e alíquotas das contribuições referente aos trabalhadores, aos segurados. E mais um detalhe importante, não existe uma limitação, isso é, nós não temos um teto, um valor limite para que elas contribuam. As empresas não podem contribuir num valor a mais de 5 mil, de 6 mil, não existe um limite, tá ok? Então, não se tem um teto, como tem, por exemplo, para a contribuição de um empregado, de um trabalhador avulso, dos trabalhadores em gerais, dos segurados obrigatórios e facultativos. As principais, então, contribuições da empresa, nós podemos citar de 4. A primeira, tá? Você vai encontrar elas lá no artigo 22 e o artigo 23 da Lei 8.212 de 91, o plano de custeios. Então, a primeira ela é incidente sobre as remunerações que são pagas aos trabalhadores que prestam serviços para as empresas, visando a manutenção das prestações do regime geral. Então, essa primeira contribuição, ela vai direto para o fundo previdenciário, só é para pagamento de benefícios previdenciários, não vai para a saúde, não vai para assistência. Incidente também sobre a remuneração ou rendimento pagos aos empregados, aos trabalhadores avulsos, para o SAT. O SAT, Seguro Acidente de Trabalho, é para a cobertura específica de benefícios que a Previdência paga em razão de acidentes de trabalho. Então, essa é uma contribuição que a empresa faz visando a cobertura para aqueles que têm direito, o empregado e o trabalhador avulso acabam sofrendo o acidente de trabalho, elas fazem uma contribuição a mais para cobertura de auxílios, doença acidentária, todos e qualquer benefícios que são pagos em razão do acidente de trabalho. Bem como sobre a receita bruta, que é destinada para o financiamento da Seguridade no geral. Aqui ela é chamada de COFINS, nós tivemos uma lei complementar que a criou. Então, sobre a receita bruta das empresas, se tem a contribuição da COFINS para financiar o sistema da Seguridade como um todo. Então, essa aqui pode ir para a saúde, pode ir para a assistência? Com certeza absoluta, não é só para pagamentos de benefícios previdenciários, diferente das duas anteriores. E também sobre o lucro líquido para a Seguridade, também como um todo. Saúde, previdência e assistência. Perfeito?
Para ficar um pouco mais fácil de compreender quais são as alíquotas, bem a base de cálculo e o que você precisa saber para a sua prova, vamos montar uma tabela. Então, nós teremos a contribuição para a Previdência especificamente, isso é, aquela para poder fazer a manutenção, pagamento de benefícios, aquela incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas. Atenção com um detalhe, tem provas que vai aparecer a contribuição sobre folhas de salários, tá ok? Se usa uma terminologia de remunerações por ser muito mais abrangente do que só falar folha de salários, tá ok? Então você tem um entendimento que a terminologia remunerações é muito mais abrangente. Mas pode aparecer também na sua prova sobre as folhas de salário, tá ok? Então as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados e trabalhadores avulsos, então o total vai dar uma alíquota de 20%. Então, se a somatória, tá, dessas remunerações que foram pagas, por exemplo, para os empregados de uma determinada empresa. Então, a empresa, ela tem 4 empregados, vamos supor, né, na sua folha de pagamento. 4 empregados ali trabalhando para ela e pagou para esses 4 nesse mês, deu um total de 15 mil reais. Perfeito. Então, sobre 15 mil reais, que foi o total pago para estes empregados, será aplicada a alíquota de 20%. Também para as pagas ou creditadas ao contribuinte individual que presta serviços para as empresas, também uma alíquota de 20%. Então, se essa empresa ela tem contribuintes individuais que prestaram serviços para ela naquele mês, sobre o que foi pago ou creditado para ele, 20% também. E também fala-se do valor bruto da nota fiscal ou fatura dos cooperados que prestam serviços para a empresa através de cooperativas. Aí tem uma redução, a alíquota de 15%. Então as cooperativas, elas surgiram até como meio de desonerar um pouco, né? Baixar um pouco até a tributação. Veja que é uma porcentagem menor, aí 15%. Então, ao invés de pegar e contratar um contribuinte individual para prestar trabalhos, uma empresa pode contratar estes que são cooperados, isso é, contribuintes individuais que são parte de uma cooperativa que pode prestar trabalhos para as empresas. Aí tem uma redução, 15%, só que é sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura, perfeito? Então, 20, 20 e 15. Também temos a contribuição, como já falamos, para o SAT, tá? O SAT vai ser sobre os rendimentos, sobre a remuneração paga para o empregado e para o trabalhador avulso. E se leva em consideração o RAT, isso é, o risco de acidente de trabalho. Para se apurar o risco de acidente de trabalho, vai-se ter que ter noção da atividade preponderante da empresa. Então, pensa no seguinte, uma grande construtora, tá? Esta construtora possui como empregados o pessoal que trabalha lá realmente na lida, como pedreiro, mestre de obras, tem em torno de 100 empregados. E também tem uma equipe administrativa, pessoal de RH que faz a parte administrativa. Esses que fazem a parte administrativa, ela tem em torno ali de uns 5 empregados para tomar conta, para administrar a empresa. Qual que é a atividade preponderante dessa empresa? É construção civil. Tanto que ela tem o maior número de empregados trabalhando lá, mão na massa, na construção civil realmente. A atividade preponderante dela é isso, é construir. A construção acaba tendo um risco leve, moderado ou grave. Geral, claro, acaba tendo um risco muito grave de acidentes de trabalho. Então, vai se levar o RAT em relação à atividade preponderante da empresa. Essa atividade, ela é de risco leve, moderado ou grave? Por exemplo, trabalhar em um escritório de advocacia. Leve, moderado ou grave? É leve. O risco de ocorrer um acidente de trabalho lá é muito menor do que quem está trabalhando na construção civil, com ferro, tijolo o tempo todo, caminhão. É muito mais arriscado. Então, dependendo do risco que vai ser apurado com relação à atividade preponderante da empresa, teremos uma contribuição de 1%, 2% e 3% por parte deste total
dos rendimentos que são pagos aos empregados e trabalhadores avulsos, que é o SAT. A COFINS vai ser aplicada de modo de tributação não cumulativa e cumulativa. O que é essa não cumulativa e cumulativa? Aí no seu material tem um conceito bem bacana explicando, mas a grosso modo não cumulativo, ele vai incidir em todas as etapas da mercadoria, da comercialização, e a não cumulativa não, ela não incide em diversas etapas. Então, quando a tributação é não cumulativa, teremos um 7,6% sobre a receita bruta, e cumulativa teremos um percentual de 3% sobre a receita bruta. Lembrando, a COFINS então é para o financiamento da Seguridade como um todo. E a contribuição sobre o lucro líquido é sobre, claro, o lucro líquido do período base, numa porcentagem de 9%. Tá ok? Então, lembre-se dessas alíquotas, perfeito? E as instituições financeiras, elas terão um acréscimozinho também nas suas contribuições. Vamos ver também quando dá direito à aposentadoria especial? Me acompanhe. Outro tema importante relacionado à contribuição das empresas é o chamado fator acidentário de prevenção. Então, essa é uma variável, um multiplicador variável num intervalo contínuo de 5 décimos, 0,5 a 2 inteiros, 2%. Então, esse aplicativo, ele vai ser aplicado nas alíquotas do SAT de 1, 2 ou 3%. É uma medida para incentivar as empresas a reduzirem os acidentes de trabalho. Então, quanto mais elas previnem, quanto mais elas investem, menor vai ser a aplicação. Então, a aplicação do FAP pode levar à redução de até 50% ou então a majoração dessas porcentagens para 100% da contribuição. Então, dependendo, vai ser apurado por empresa o FAP, para verificar esses riscos, os acidentes de trabalho, se as empresas estão investindo ou não, em prevenção. E claro, se as empresas investem, pode dar uma redução com a aplicação desses decimais, ou então até a majoração, aumentar muito mais esses percentuais de 1, 2 ou 3%, conforme o risco, a atividade preponderante da empresa. Perfeito? Se cair, como cai? Cai dessa maneira, cai esse conceito que a lei nos traz. Principalmente, coloca as variáveis. E este conceito não tem muito segredo com relação ao FAP, tá ok? Então, o FAP, só lembrar que ele vai ser aplicado às contribuições do SAT. SAT, RAT, FAP, diferente, tá? SAT, então, contribuição que vai incidir. Quem é obrigado? As empresas com relação aos seus empregados e trabalhadores avulsos, e ao seguro acidente de trabalho. Aí a porcentagem de 1, 2 ou 3% é o RAT com relação ao risco de acidente de trabalho. E aí teremos o FAP, que é essas variáveis que poderão diminuir ou aumentar essas alíquotas com relação às empresas, tá ok? Então, tem muito acidente? Não está prevenindo? Está acontecendo muito problema? Vai aumentar. Não, reduziu bastante, conseguem controlar bem? Reduz, tá ok? Outra situação importante para que você saiba, pode aparecer na sua prova, é a questão da aposentadoria especial. Isso é, quando os segurados terão direito à aposentadoria especial. O empregado, o trabalhador avulso ou o contribuinte cooperado, filiando a uma cooperativa. Então, quando eles trabalham em situações, em atividades que dão ensejo a esta aposentadoria especial, teremos também uma majoração de contribuição. Então, vai ter um acréscimo nesses percentuais quando esses empregados têm direito à aposentadoria especial. Então, lembrando, aposentadoria especial, o empregado, o trabalhador avulso e o contribuinte, quando filiado. Então, primeira, a regra, a empresa que é obrigada ao pagamento do SAT vai ter um acréscimo para 12% quando seus empregados fazem jus à aposentadoria por 15 anos. Então, o pessoal que trabalha com mineração lá em frente, subterrâneos de mineração, que tem direito à aposentadoria aos 15 anos, perfeito, tem uma majoração, mais 12%.
Ou então 9% quando fizerem jus à aposentadoria especial aos 20 anos de contribuição e 6% quando faz jus à aposentadoria aos 25 anos de contribuição, tá ok? As empresas que tomam serviços de contribuintes individuais filiados a cooperativas de trabalho, em regra, não são obrigadas a essa contribuição daí do SAT. Porém, quando elas tomam então esses serviços de contribuintes individuais e esses serviços dão ensejo à aposentadoria especial para esses contribuintes individuais, aí sim vai pagar na alíquota de 9, 7 ou 5% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura. 9 aos 15 anos de contribuição, 7 aos 20 anos e 5% aos 25 anos de contribuição também. E quando a cooperativa de produção tem os seus contribuintes individuais, também. Em regra, a cooperativa ela também não estaria obrigada ao pagamento do SAT. Mas, com relação à remuneração paga, quando seus contribuintes individuais filiados têm direito à aposentadoria especial, sim, 12, 9, 6, quando 15, 20 ou 25 anos de contribuição dá direito à aposentadoria especial. Qual é a lógica de contribuir mais? O tempo é muito menor, tá ok? Então, primeiro ponto seria isso, principalmente o tempo é muito menor, as consequências, né? Muitas vezes vão ser maiores, vai ter problemas mais de saúde e pela redução, pelo menor tempo, para que mantenha-se um equilíbrio financeiro, vai sim fazer essa contribuição, tá ok? Todos os recursos, todas as alíquotas que são aplicadas, as contribuições, os limites mínimos, limites máximos de contribuição, não são à toa, são com base em cálculos atuariais. Isto é, se fazem diversos cálculos e olhando lá na frente, olhando anos à frente, para que se mantenha o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. Então, quando se muda a regra, os valores a serem pagos, muda-se regras com relação à idade, tempos de contribuição, nada é à toa. Tem que se buscar esse equilíbrio financeiro para que se mantenha, né, tranquilo, a Previdência tenha recursos suficientes para custear os benefícios previdenciários. E isso ela tem que pensar anos lá para frente e diversas situações que as pessoas estão expostas aos riscos, qual o número mais ou menos que vai ser pago de acidentes ou não, tá ok? Então, tudo tem um sentido, tem uma lógica o porquê pagar disso. E o que você precisa saber para a tua prova? Saiba essas alíquotas, saiba que as cooperativas, em regra, não pagam o SAT, mas com relação ao contribuinte filiado que tenha direito à aposentadoria, sim, bem como a empresa tomadora de serviço e as empresas, né, também, que já são obrigadas ao SAT, quando os seus empregados, ou nos casos dos trabalhadores avulsos, também vai ter que pagar um pouquinho a mais por esse direito da aposentadoria especial. Perfeito? Vamos continuar? Me acompanhe. Atenção, hein? Tem uma situação prevista lá no artigo 22, no parágrafo 1º do Plano de Custeio, a Lei 8.212 de 91, que fala de um acréscimo para as instituições financeiras. Então, lá enumera quais são essas instituições. Então, teremos os bancos comerciais de investimentos, desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento, investimento, previdência privada, aberta. Então, tem inúmeros que estão lá, né? Estão ligados às instituições financeiras, concedem créditos e terão um acréscimo na sua contribuição. Isso é, a contribuição vai ter um adicional de 2,5% sobre o total das remunerações pagas, né, aos seus empregados que prestam serviços, qualquer pessoa que presta serviços para a empresa. Então, ela vai pagar um pouco a mais do que as demais empresas. Então, os bancos, né, caixas econômicas, sociedades de crédito, elas são empresas? São empresas no conceito previdenciário, só que terão um pequeno acréscimo na sua contribuição. Tivemos uma medida provisória no ano de 2001, a lei que instituiu
esse adicional é de 99, e essa medida ela reduziu para 0,65% essa alíquota em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1/2 de 1999. Então teve uma redução na alíquota de 2,5%. Então saiba, muitas vezes aparece que elas têm um adicional, que elas têm uma contribuição superior quando em relação àquelas contribuições, né? No site sobre as remunerações pagas pelas empresas, tá ok? Então, visto este detalhe do artigo 22, artigo importante, para que você faça a leitura com relação ao financiamento, custeio da Seguridade Social, vamos ver então como as provas vêm cobrando a matéria? Me acompanha. O fator acidentário de prevenção, o FAP, tem como base a dicotomia bônus versus malus em seu valor e varia entre 0,8 e 5, conforme o maior ou menor grau de investimento em programas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho e proteção contra os riscos ambientais do trabalho, respectivamente. Então a questão encontra-se incorreta, principalmente com relação aos decimais. Não é como fala ali 0,8 e 5, e sim vai de 0,5 a 0,2 inteiros, este percentual, que pode reduzir em até 50% ou majorar até 100%. Tá ligado a fatores de proteção, investimentos na área de proteção de acidentes de trabalho? Com certeza. Hoje, inclusive, a Previdência bate muito em cima na questão prevenção acidente de trabalho. Tanto que quando as empresas hoje são consideradas culpadas, isso é, ocorreu um acidente, como a palavra fala, acidente, está todos sujeitos a um acidente de trabalho, um acidente comum. Mas quando a empresa não investe em prevenção, não fornece equipamentos de segurança e a pessoa acaba sofrendo acidente e, consequentemente, percebendo benefícios previdenciários, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, hoje o INSS já vai cobrar essas empresas. Eles entram com ações cobrando os valores despendidos no pagamento destes benefícios, para forçar que as empresas busquem uma melhoria nas condições de trabalho e prevenção. E o FAP veio justamente para isso, para incentivar o investimento por parte das empresas em prevenção de acidente de trabalho. Então, se previne, reduz esses acidentes, vai ter uma redução também da sua contribuição, um meio aí de incentivar. Perfeito? Portanto, está incorreta, principalmente com relação aos percentuais, né? Que não é 0,8 a 5, como nós trabalhamos na nossa aula. Vamos para a próxima questão? Me acompanha aí na tela. A utilização dos recursos provenientes da contribuição social da empresa, incidentes sobre a folha de pagamento e dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social é a. Permitida exclusivamente para a realização de despesas com benefícios previdenciários, quer do regime geral de Previdência Social, quer dos regimes próprios de servidores públicos federais, municipais ou estaduais. B. Permitida exclusivamente para a realização de despesas com o pagamento de benefícios do regime geral de previdência social. B. Permitida para a realização de despesas decorrentes de transferências de rendas compreendidas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, e do Bolsa Família. D. Permitida para a realização de despesas com o Sistema Único de Saúde, o SUS, consistentes na distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. E. Permitida, excepcionalmente, para quaisquer despesas da União, ante a desvinculação constitucional de 50% de suas receitas oriundas de seus impostos ou contribuições de quaisquer órgãos, fundos ou despesas até 31 de dezembro de 2011. Então a questão traz aí no comando com relação às contribuições sociais da empresa incidente, olha lá o que fala, folhas de pagamento dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social. Então pode vir como folha de pagamento? Pode aparecer como folha de salário? Também. Ou então a remuneração paga, devida, creditada, tá ok? Então ela pede com relação a essas contribuições, o que a gente pode afirmar de correto? Vamos analisar as alternativas? A A se encontra incorreta, pois não é permitida a utilização para pagamento de benefícios no regime próprio de previdência social, portanto, errada.
A B está corretíssima, pois essa contribuição da empresa é destinada com exclusividade, por força da Constituição, para o pagamento de benefícios da Previdência Social, do Regime Geral de Previdência Social. Então está corretíssimo o que afirma na B. A C, a D e a E fala-se de investimentos na área de saúde, bem como programas de assistência social, o que não é permitido. Então nós encontramos ali na B, a permissão é para essa utilização, para este fim. Então todas as contribuições da empresa referente ao valor pago a quem ele presta serviço, bem como o SAT, é exclusivo para o pagamento de benefícios previdenciários do regime geral, para nenhum outro fim. Os demais recursos, então a contribuição da empresa sobre lucro líquido, a COFINS, aí sim pode ser destinado para outros programas dentro do conjunto que é a Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência. Perfeito? Então as outras estão incorretas porque elas colocam programas diversos, da Previdência Social, fala do SUS, fala de assistencialismo e não tem nada a ver, é proibido. Perfeito? Então, visto como aparece aí essas questões na prova, para que você entenda mais ou menos como pode aparecer, podem aparecer também as alíquotas, tá? Nas questões, desejo para você um bom estudo e nos vemos numa próxima. Até mais!